João 11, vamos ler do versículo 23 ao 26. Vamos ler o texto que diz assim: Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Capítulo de número 11, queridos, ele registra aqui o 7º sinal. Sinal este que nos fala da ressurreição de Lázaro. Esse sinal, ele nos informa a respeito do tempo da salvação, do momento em que aquilo que Jesus veio trazer a este mundo passa a ser vivido por mim e por você. Se analisarmos todo o contexto ou toda a mensagem registrada por João nesse evangelho, poderíamos estruturar este evangelho a partir de 3 pontos. Primeiro, a partir do quem. Segundo, a partir do que. E terceiro, a partir de quando. Primeiro ponto, mostra o propósito de João em revelar a identidade de Jesus, quem ele é. Segundo ponto, mostra o propósito de João em revelar a missão que Jesus veio executar aqui na terra, o que ele veio fazer. E aqui no capítulo de número 11, de uma forma bem clara, ele vai nos falar a respeito do quando. Quando é que Jesus fará aquilo que ele veio fazer? E Jesus, ou João, vai fazer isto em todo este documento, mostrando quem ele é, o que ele veio fazer e quando veio fazer. A identidade de Jesus já é explicitada lá no capítulo de número 1, quando no prólogo deste evangelho, João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, e por ele foi feito todas as coisas, porque sem ele, nada do que se foi feito se fez. Ele mostra a eternidade de Jesus, mostrando que tudo o que foi criado a partir do ser do próprio Cristo, da existência desse próprio Cristo. Porém, essa identidade, ela é revelada de pouco a pouco. Essa identidade vai sendo apresentada de forma que os mortais, os homens naturais, pudessem entendê-la. João vai apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele vai revelar que Jesus é um profeta segundo ou semelhante a Moisés. Ele vai apresentar Jesus como rei semelhante a Davi. Ele apresenta Jesus como o Messias esperado por Israel. Já no capítulo de número 4, lá em Samaria, ele é identificado como Cristo, o Filho de Deus, pela mulher samaritana e por todos aqueles samaritanos. No capítulo de número 5, Jesus, ele adiciona à sua fala algumas informações que irão nos levar a entender quem ele é. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que veio a este mundo revelar a identidade do próprio Deus. E no capítulo de número 10, o capítulo que antecede a esse capítulo de número 11, Jesus chega ao clímax da sua revelação, quando ele vai dizer: eu e o Pai somos um, eu sou Deus. Isso gerou
problema muito grande ali entre os fariseus que queriam apedrejá-lo por causa dessa blasfêmia, segundo eles. Jesus tem que se retirar, então, ali de Jerusalém, vai lá para o lado do Jordão, lá para onde João Batista batizava, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Ao mesmo tempo que João apresenta a identidade de Jesus, ele vai, desde o capítulo de número 2, também mostrar o que ele veio fazer. Ele vai apresentar a sua obra. E ele vai nos mostrar que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele vai mostrar que ele veio para dar a sua vida pelas ovelhas. Ele vai mostrar que ele veio transformar água em vinho, mostrando que somente ele tem a capacidade de mudar a natureza humana, a essência humana. Ele veio para, através da sua palavra, trazer vida ao homem, um filho de um oficial que estava a 30 quilômetros de distância. A sua palavra de longe foi capaz de vivificar aquele rapaz, mostrando que somente ele tem a capacidade de gerar vida em nós. Ele vai multiplicar os pães e os peixes para mostrar que ele é aquele que tem a capacidade de dessedentar e alimentar a nossa alma. Somente ele pode preencher o vazio que está em nosso coração. Ele vai curar um cego de nascença para mostrar que somente ele pode abrir os olhos do homem, fazer com que esse homem perceba que ele é a porta, que ele é o caminho, que ele é a vida, que ele é o passaporte para a comunhão com o Pai. Somente ele pode gerar em nós a capacidade de percebermos a sua identidade, quem ele é. E acima de todas as coisas, perceber que somente através dele nós temos condições de relacionamento com o Pai. Todas essas afirmações e demonstrações, queridos, do que ele veio fazer, chega ao ápice também aqui no capítulo de número 10. E aqui no capítulo de número 10, Jesus vai mostrar que ele não veio ao mundo só para tirar o pecado do mundo. Ele vai mostrar que ele não veio apenas para curar enfermos. Ele não veio somente para demonstrar poder sobre a natureza quando ele anda por cima das águas. Ele não veio aqui para resolver simplesmente o problema humano. Mas acima de todas as coisas, em última instância, ele veio para vencer a morte. Ele veio para trazer vida eterna. Ele veio para tirar o homem da morte para a vida. É isso que ele vai registrar no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Capítulo de número 28. Eu lhes dou a vida eterna. Em síntese, quem é Jesus? Ele é a imagem explícita da revelação máxima da glória do próprio Pai. Ele é Deus. O que ele veio fazer? Ele veio nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Quando? É isso que o capítulo 11 vai responder. E eu quero te convidar para meditarmos nesse capítulo, a partir desse prisma. Esse capítulo, como todos os outros capítulos que mostram os sinais, ele é estruturado em várias divisões. Do versículo 1 ao 16, o cenário é apresentado, o cenário onde o milagre vai acontecer. Do versículo 17 até o 37, nós temos dois diálogos. Primeiro diálogo de Marta com Jesus e depois de Maria com Jesus. Nesses dois diálogos, Jesus se apresenta como sendo Deus a Marta e depois se apresenta como sendo homem a Maria. Do versículo 38 até o 44, nós temos aqui o milagre sendo feito e do versículo 45 e 46, o impacto que esse milagre gerou na vida daquela multidão e principalmente na vida dos seus discípulos que estavam ali com ele. Nós não teremos tempo para analisar todos esses pontos, mas eu quero nessa noite trabalhar com vocês em cima
deste quando é que podemos experimentar aquilo que o Senhor veio trazer. Analisando o cenário, de forma mais específica, do versículo 1 ao 5, nós temos uma informação de que Lázaro, que é o objeto ou o alvo do milagre de Jesus, estava muito enfermo. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, enviam um mensageiro a Jesus. Eles moravam em Betânia e Jesus estava lá na região do Jordão, cerca de um dia de caminhada. Então eles enviam um mensageiro para avisar Jesus deste ocorrido. E é interessante que a notícia, ela é um tanto quanto apelativa. A notícia chega a Jesus assim: olha, vai dizer para Jesus que Lázaro, a quem ele ama, está enfermo. E é exatamente isso que o mensageiro chega para Jesus: Jesus, sabe Lázaro, aquele que tu amas, o teu amigo pessoal, ele está doente. E é interessante que quando Jesus fica sabendo dessa informação, ele tem uma reação, versículo de número 4. Ele vai dizer em primeiro lugar: essa enfermidade não vai terminar em morte. Jesus não estava dizendo que Lázaro não ia morrer, mas ele está dizendo que a morte não seria o fim da vida, não seria o fim para Lázaro. Ia acontecer algo mais, que ele vai explicitar exatamente na continuação do versículo. Ela não é para a morte, porque ela é para a glória de Deus e para que o Filho, ou seja, ele, seja glorificado por meio dela. O versículo de número 5 é enfatizado mais uma vez o amor de Jesus para com Lázaro. Olha o que vai dizer versículo 5, parte A. E Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro também. Então Jesus amava esta família. Jesus era um amigo íntimo desse pessoal. Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente. E Jesus então não vai de imediato atender o pedido e a solicitação daquelas irmãs. 3 lições a gente vê aqui, interessante, que nós precisamos analisar. Primeiro, aqueles a quem Jesus ama, aqueles que são amigos de Jesus, também passam por momentos difíceis aqui nessa vida, podem adoecer, podem passar por tribulações, aflições e até mesmo morrer. Contrariando a teologia contemporânea que diz que crente não pode sofrer, crente não pode adoecer, porque isso é falta de fé. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Lázaro, amigo íntimo de Jesus, a quem Jesus amava muito, adoece e até morre. Nós estamos sujeitos a isso, queridos, aqui nessa terra. Você está sujeito a isso. Não é porque você é cristão que você é blindado contra todas as intempéries da vida. Nós podemos sofrer, nós podemos padecer, nós podemos adoecer, nós podemos bater o nosso carro, perder os nossos entes queridos, nós podemos passar por todas as coisas que qualquer mortal passa nessa vida. E quando passarmos por essas questões, ou termos essas experiências, nós não podemos ter uma reação contrária a esta ideia, a esse propósito, a essa verdade. Como muitos dizem: Deus não me ama mais, porque Ele não ama mais porque eu estou sofrendo. Como? Deus amava Lázaro e Lázaro estava sofrendo. O céu está de bronze, Jesus virou as costas para mim. Ele está em silêncio. Isso nada mais é do que um indicativo da falta de conhecimento que tu tens de quem é o teu Deus. Isso nada mais é do que um indicativo da tua limitação acerca do trabalhar, do agir e dos propósitos divinos. Porque a outra lição que eu aprendo aqui é que tudo o que acontece nas nossas vidas, inclusive as enfermidades, tudo, elas acontecem para a glória de Deus.
A notícia chega até Jesus: olha, teu amigo a quem tu ama está extremamente doente. Jesus vai dizer: essa doença não é para a morte, mas para que se manifeste a glória de Deus. Até a tua morte é para a glória de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus, e isso eu preciso ter internalizado na minha vida, no meu coração. Eu preciso entender que nada, absolutamente nada do que acontece no meu viver, na minha vida, está fora de um projeto de Deus. Porque a Bíblia me garante que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e vive segundo o seu propósito. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus não trabalha no meu tempo. Jesus não trabalha com a minha urgência. Ele trabalha com propósito. Marta e Maria disse: olha, corre Jesus, o meu irmão está morrendo, está doente. Corre Jesus, você ama ele, vem logo atender, não deixa que ele morra. Jesus: ou agora não, ou daqui a 4 dias. Jesus não se constrange à minha ansiedade. Ele não se movimenta a partir da minha angústia. Ele não se movimenta a partir do meu desespero. Ele se move com propósitos. Eu só vou na hora que eu tiver que ir, porque eu tenho um propósito. O Pai tem que ser glorificado, e eu também. Entenda, o tempo não é seu. Não é você que tem direitos autorais sobre a agenda de Jesus. Não é você que determina a hora do milagre. Não é você que diz o dia que é dia de milagre, o culto de milagre. Não é você que diz que essa é a noite que o gigante vai cair. Quem determina essas coisas é Deus. É Ele que está na sala de comando, é Ele que está no trono, é Ele que determina todas as coisas. É Ele que está no tempo, é Ele que está no controle de todas as coisas, e Ele se move com o propósito de ser glorificado, de ser exaltado. Entenda isso, crente. Entenda isso. Deus não perde o controle um segundo, mas Ele não está condicionado aos segundos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele habita na esfera da eternidade, Ele está além do tempo, além do cromos. Ele trabalha no Kairos, Ele trabalha para a sua glória, para o seu louvor. Então, depois que a notícia chega, depois que Jesus fica sabendo, Jesus ainda passa 2 dias lá na região onde estava. E somente depois de 2 dias, no versículo de número 14, que ele decide ir até Betânia. E por que que Jesus vai até Betânia? Versículo de número 14, ele vai dizer: vamos, porque Lázaro morreu. Lázaro morreu. E é interessante que Jesus vai dizer: olha, e ele morreu para o bem de vocês, e eu estou alegre. Eu estou alegre. Ele morreu para o bem de vocês. E eu estou alegre porque eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, ele não tinha morrido. Por isso que eu não fui. Eu não estava lá. E agora vocês irão crer a partir daquilo que eu farei, revelando a glória do Pai. É interessante que Jesus então vai com seus discípulos até Betânia. E quando chega em Betânia, ele é recebido por Marta. Versículo de número 21, Marta vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus então vai revelar a sua divindade. Versículo de número 25, Marta, eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Depois que Jesus tem esse primeiro diálogo com
Marta. Maria vem até Jesus e Maria diz a mesma coisa: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus mostra a sua humanidade, versículo de número 35, menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Ele chorou. Mas ele não chorou por causa de Lázaro. Ele não chorou porque Lázaro estava morto, porque ele sabia que ia ressuscitar lá. Por que Jesus chorou? Jesus chorou por causa da consequência do pecado. O que o pecado é capaz de gerar na raça humana. O que o pecado, a magnitude do pecado, a malignidade do pecado é capaz de gerar estragos irreparáveis aos olhos humanos, ao ser humano. O salário do pecado é a morte. O pecado é algo sério demais. E se você bem soubesse, você levaria muito a sério a questão do pecado. O pecado é tão sério que por causa do nosso pecado Deus matou o seu próprio filho. Jesus olha a desgraça que o pecado fez na vida do homem e ele chora, percebendo o quão distante o homem está do propósito de Deus, o quão ele afastou do propósito eterno de Deus de fazer um homem eterno para a sua glória. Aí, se não bastasse, Marta e Maria dizendo aquela célebre frase, todos os que estavam ali, versículo de número 36, vão dizer: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Em outras palavras, Jesus, se tu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus poderia muito bem ter respondido: sim, se eu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido, mas eu não quis vir, eu não quis estar aqui. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Existem situações em nossas vidas que Jesus pode evitar, mas Ele não quer evitar. E isso gera angústia e desconforto muito grande nas nossas vidas. Existem momentos que Jesus poderia evitar que vocês passassem por algum sofrimento, alguma situação, mas Ele não quer evitar. Jesus, se tu tivesse aqui, Lázaro não teria... Sim, se eu tivesse, ele não teria morrido, mas eu não quis vir. Eu não quis evitar isto. Isso gera desconforto. Isso gera angústia. Porque nós pensamos que Jesus é um gênio da lâmpada e faz tudo o que a gente quer. Ele está sujeito aos nossos caprichos. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda e começar a clamar nessa hora, Jesus vai ter que ouvir. Porque a Bíblia diz: batei, batei, assim, vai ler de novo a Bíblia e estudar direito. Eu não vou explicar isso aqui também. Não significa isso. Existem situações que Deus não evita, que Cristo não evita. Deus permite, Ele quer que aconteça. Para quê, pastor? Com que propósito? Por que Ele não evita? Porque tem momentos que Ele quer que vejamos toda a sua glória. Eu não vou evitar, porque eu quero que todos vejam a minha glória. As maiores experiências que temos com Deus são exatamente no deserto, querido. Foi no deserto que Israel experimentou as maiores manifestações do ser do próprio Deus, do poder de Deus. É na cova dos leões que nós temos experiências com Deus. É no meio da fornalha que a gente tem a manifestação da glória e do poder de Deus. É no momento da crise financeira, é no momento da crise da saúde. É no momento do desemprego, é no momento da dor. É nesses momentos que temos a oportunidade de experimentar a plenitude do poder e do cuidado de Deus.
Já dizia o poeta, os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulações. As maiores poesias, as maiores canções foram escritas em situações de penúria, de dor, de sofrimento, de perca. O que seria de nós se não houvesse as provações? O que seria de nós se não passássemos por momentos onde precisamos perceber que nós não somos nada? O que seria de nós se não passássemos por situações em que chegamos a ter a percepção que se Deus não agir, a única saída será a morte? Deus permite que passemos por essas coisas para manifestar a sua glória e se revelar a nós. O que seria de mim se eu não tivesse passado por uma quase morte? Pode ter certeza que eu não estaria aqui. Mas o Senhor decidiu manifestar a sua glória e se revelar. Outra lição que eu aprendo aqui é que a prioridade de Jesus não é resolver os nossos problemas. A prioridade de Jesus não é me livrar da minha enfermidade, do meu problema financeiro, do problema do meu casamento ou da falta de casamento. A prioridade de Jesus é me dar a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ter vida abundante não é ter vida próspera, no sentido de ter muito dinheiro e vida boa. Ter vida abundante é vida sem fim, é vida eterna. Você olha para os evangelhos e você percebe exatamente isso. Certa ocasião, Jesus está lá em Cafarnaum e de repente uma cidade inteira, depois que ele cura a sogra de Pedro, chega até ele cura paralíticos, expulsa leprosos, demônios, cura leprosos, faz o dia inteiro curas, maravilhas e prodígios. E no final do dia, Jesus some. Jesus vai para um monte orar, falar com o Pai. E os discípulos ficam desesperados porque chegaram outras pessoas de outras regiões também para ser curado com Jesus. E os discípulos passam o dia inteiro então procurando Jesus e depois se lembram que Jesus gostava de orar. E eles vão atrás de Jesus e encontram Jesus e dizem assim: Jesus, por que tu sumiu? O povo está querendo ser curado por ti. Jesus diz assim: olha, não foi para isso que eu vim. Vamos para outro lugar, porque eu vim trazer a palavra, eu vim pregar o evangelho, eu vim trazer vida às pessoas. O propósito de Jesus, querido, não é resolver o teu problema. Jesus pode resolver? Pode, mas esse não é o propósito principal dele. É bom quando ele resolve? É. Mas precisamos entender que essa não é a prioridade de Cristo Jesus. A prioridade é nos dar vida e vida abundante. Então, chegamos ao momento do milagre. Versículo de número 38 a 43. Jesus então vai juntamente com Marta, Maria e toda uma multidão de curiosos e chega diante do sepulcro e ele dá uma ordem, versículo de número 39: tirai a pedra. E olha a mulher de fé, Marta: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Por que 4 dias? De propósito, Jesus passou 4 dias, porque existia uma crença rabínica que até 3 dias o espírito do morto ficava pairando ao redor do morto. Então até depois de 3 dias uma pessoa poderia ressuscitar, porque o espírito poderia voltar ao corpo. Mas depois de 4 dias isso não existia mais, não tinha essa possibilidade, porque o corpo já estava em decomposição. Então Jesus, consciente dessa tradição, ele não vai antes dos 4 dias, para mostrar que realmente o que ele estava fazendo era porque ele era Deus. Então Jesus manda: tira a pedra. Marta retruca. Versículo de número 40, Jesus vai dizer: não te falei, se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Lázaro estava lá, deitado.
Jesus então faz uma oração, e essa oração não é pedindo nada. Essa oração é simplesmente para que aquelas pessoas percebam que aquilo que ele vai fazer é porque ele está em sintonia com o Pai, para mostrar que ele é Deus. E no versículo 43, é a hora que acontece o milagre. Depois que ele dá essas palavras de oração, ele clama em voz alta: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta. De acaso diz que se Jesus não tivesse especificado, se Jesus não tivesse dito Lázaro, se ele tivesse dito simplesmente morto, vem para fora, naquele mesmo instante, todos os mortos que estavam no sepulcro se levantariam. Tamanho é a dimensão do poder de Deus. Por isso que ele diz: Lázaro, vem para fora. E naquela mesma hora, como diz o hino, Lázaro saiu com vida. Esse sinal mostra, queridos, que Jesus é exatamente aquele que veio trazer a vida. Ele é o doador da vida. Ele é aquele que pode dar vida e vida eterna ao homem. Somente Ele tem poder, porque Ele é Deus. Somente Deus pode dar vida eterna. Da mesma maneira que Lázaro se encontrava ali morto, inerte, sem poder fazer nada para mudar o seu estado, eu e você, nós estávamos, queridos. Paulo vai falar em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos nessa condição de putrefação aos olhos da santidade de Deus. E Jesus veio com seu amor, com a sua graça, e nos tirou dessa situação miserável, moribunda, e nos deu vida e vida em abundância. Ele mudou o nosso estado, e esta vida deve ser vivida aqui, agora, não depois da ressurreição do último dia, como pensava Marta, mas ela precisa ser vivida por mim, por você, hoje, aqui, agora. Marta pensava que Lázaro ressuscitaria no último dia. Ela vai dizer no versículo de número 27, eu sei, Senhor, que no último dia ele vai ressuscitar. Jesus vai dizer, Marta, eu estou falando daqui agora, eu estou falando de hoje. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o Senhor então estabelece uma ordem, um comando, e ele ressuscita. Assim também aconteceu comigo e você, queridos. A palavra de Deus foi gerada no nosso coração, e nós passamos da morte para a vida, e agora gozamos da vida eterna. Mas precisamos ter cuidado com uma coisa. Precisamos saber se nós não estamos vivendo a filosofia de Marta, uma teoria, mesmo declarando que temos vida eterna e vivendo vida eterna. Nós precisamos analisar e comprovar se realmente vivemos essa vida aqui agora, ou se acreditamos nisso, mas estamos com a eternidade, depois da ressurreição, quando Jesus vier buscar o seu povo, ressuscitar os mortos. Como saber disso? Como sabemos se não estamos vivendo a teoria, mas já estamos vivendo realmente, desfrutando dessa vida eterna? Em primeiro lugar, nós desfrutamos desta vida eterna realmente quando Cristo é o centro de toda a nossa vida. Nós desfrutamos de fato dessa vida eterna quando a eternidade já influencia o meu presente aqui, agora. Toda a minha forma de viver é determinada a partir das lentes da eternidade. Nós já desfrutamos dessa vida quando os meus olhos não estão voltados para a presente era. Quando a minha vida não se resume a penúria, a sofrimento, a reclamações, a angústia, a grito de socorro para que Jesus venha mudar a minha história, os meus sofrimentos e os meus lamentos. Resolva todos os meus problemas para que eu tenha uma vida boa aqui. Quando o presente é mais importante do que o porvir, eu não desfruto dessa vida eterna. Quando o meu relacionamento com Deus resume-se a simplesmente a querer resolver as demandas do presente. Quando eu
me relaciono com Jesus apenas para que a cura aconteça, para que o meu casamento aconteça, para que o meu emprego aconteça, para que as minhas finanças sejam resolvidas, quando esse é o foco da minha vida, eu não estou vivendo a vida eterna, queridos. Eu estou usando Cristo, eu estou usando Deus para ser um patrocinador dos meus projetos de vida aqui agora. E quando eu tenho meu foco focado nessas questões, eu não desfruto da vida eterna. Infelizmente é isso que a maioria dos cristãos vivem. A vida religiosa, o relacionamento com Deus se resume a um local onde você vai buscar palavra rema, palavra de comando, para que você lá fora, nesse mundo, se dê bem. É campanhas e mais campanhas para você conquistar o teu emprego, para você conquistar o direito de entrar na faculdade, para você conseguir um casamento, para você quebrar a maldição hereditária, para você, sabe, é tanta macumbinhas que você coloca Deus na esfera de um pai de santo, de um gênio da lâmpada. A maioria dos cristãos se relaciona com esse Deus. E quando você se relaciona com esse Deus, você não está se relaciona com o Deus da Bíblia. E quando você não se relaciona com o Deus da Bíblia, você não pode desfrutar da qualidade de vida desse Deus, que é a vida eterna. Esse grupo de pessoas que não desfrutam desta vida, eles são caracterizados como aquelas pessoas que esquecem a eternidade e vivem somente o presente. O máximo que eles conseguem viver é a expectativa de um futuro bem próximo. Mas existem dois outros grupos de pessoas, duas outras categorias de pessoas que desfrutam da vida eterna aqui. A primeira característica, ou primeiro grupo de pessoas, é aquele que esquece totalmente o presente e foca totalmente na eternidade. Existe um grupo de pessoas, seleto, de pessoas que literalmente abandonam este mundo para viver somente para a eternidade, para a glória de Deus. Pessoas que abandonam os prazeres que esse mundo pode dar. Pessoas que abandonam uma carreira de sucesso. Pessoas que abandonam seus familiares e até a sua pátria. Negam-se a si mesmo para viver exclusivamente para o reino de Deus. Nós temos Paulo como exemplo, os apóstolos como exemplo, e homens e mulheres ao longo da história que foram selecionados por Deus e receberam de Deus essa virtude maravilhosa de viver para a glória de Deus. Homens dos quais o mundo não é digno deles. Pessoas que morrem todos os dias por Cristo no anonimato, em países distantes, morrem de fome, morrem de enfermidades horríveis, porque se dedicaram, entraram em aldeias, em matas, simplesmente por amor ao Senhor. Eles negaram totalmente a sua vida por Deus. Eu espero muito que exista alguém aqui que tenha esse dom do Senhor, porque isso é o nível mais alto que você pode viver aqui de vida eterna nessa vida. Mas se você não tem isto, existe uma outra categoria de pessoas que também desfrutam dessa vida eterna sem ter esse privilégio maravilhoso. Que são aqueles que vivem o presente à luz da eternidade. Tudo que eles fazem aqui, agora, eles fazem com propósito. Eles trabalham, não é para ganhar dinheiro, para se dar bem. Eles trabalham com foco, glorificar a Deus. Eles se relacionam com as pessoas, não é para tirar proveito das pessoas. Eles não se relacionam só com aqueles que podem dar a ele algo em troca. Eles se relacionam para a glória de Deus, para servir. São pessoas que as suas decisões e as suas escolhas passam pelo crivo da eternidade. Eles não vivem a corrupção, não é porque são melhores do que as outras pessoas, não, é porque dentro dele foi vivificado algo que ele percebe que ele precisa ser santo como aquele que é santo, o chamou para ser santo. São pessoas que tudo que eles fazem, comer ou beber, eles fazem para a glória de Deus.
Espero sinceramente que você entenda o que eu estou falando aqui nessa hora, queridos. Viver a vida eterna não é uma declaração, não é uma confissão, é uma experiência diária que eu e você precisamos viver. Pessoas que vivem no presente à luz da eternidade. E quando eu falo à luz da eternidade, eu estou falando de como viveremos lá. Uma vida plena em Deus. Eu estou falando de um relacionamento que me transforma segundo Deus. Eu estou falando de uma vida abundante, da qualidade do próprio Deus, de vida de Deus. É vida eterna, é vida santa, vida onde o padrão desse mundo não influencia, é vida onde as circunstâncias não influenciam, é vida em luz, que me transforma em luz nesse mundo. É uma vida que transcende o natural, porque ela é gerada pelo próprio Deus. Ela me habilita a valorizar aquilo que realmente é importante. Ela me habilita a olhar para as circunstâncias e as adversidades de outra maneira. Ela nos faz viver independentemente das circunstâncias, porque ela é uma vida gozada plenamente no ser do próprio Deus. É essa vida, querido, que deve ser vivida por você aqui agora. Foi essa vida que Jesus veio dar a nós. É a vida que o mundo não pode nos dar. Mas é a vida que, quando vivida, a leitura de mundo é totalmente diferente. É uma vida que, quando é vivida, eu olho para a circunstância de forma diferente. É uma vida que, quando é vivida, eu olho para o pecado de forma diferente. É uma vida que, quando é vivida, eu olho para as tentações de uma forma diferente. O pecado, as tentações e as adversidades não me influenciam da mesma forma como se eu não vivesse ela. Por quê? Porque a minha satisfação é gozar em Deus, estar em Deus. Esse é o segredo da felicidade aqui nesse mundo, queridos. É viver a vida eterna. Você que busca a felicidade nos estudos, no teu emprego, nos teus relacionamentos, esqueça. Nas tuas conquistas, na tua capacidade, esqueça. O vazio vai sempre continuar dentro de você. Somente a vida eterna é a vida pela qual você veio a esse mundo para viver. Deus te criou. A Bíblia vai dizer que Ele colocou dentro de nós o desejo pela eternidade. Somente quando a eternidade já é uma experiência vivida é que somos satisfeitos nele. E eu pergunto para você, para finalizar: você tem desfrutado dessa vida de fato, querido? Ou na prática você está guardando ainda para viver ela depois que você ressuscitar, depois da sua morte? Você tem vivido esta vida satisfeito em Deus realmente? Ou você é totalmente vulnerável às circunstâncias? Sabe, aquele crente que tem uma dor da unha, já não vem para a igreja porque está decepcionado com Deus? Você tem vivido essa vida de verdade, satisfeito em Deus? O que regimenta a sua vida, queridos, são as coisas do presente, as coisas desse mundo, ou as circunstâncias? Será se você faz parte do número de um grupo de brasileiros que estão dentro das igrejas, mas o seu relacionamento com Deus está baseado naquilo que Deus pode dar a ele, mediante as suas petições, mediante aos seus clamores? E quando Deus não dá aquilo que eles querem, eles ficam frustrados, decepcionados e até desviados. Porque se eu me relaciono com Deus, e o propósito desse relacionamento é que Deus financie os meus projetos, os meus anseios, se esse Deus não patrocina aquilo que eu quero, não faz sentido eu servi-lo. Por isso eu me desvio. Você tem vivido isto? Muitos cristãos é isto que vivem. Ou você tem vivido a vida eterna, que independentemente de qualquer coisa? A exemplo de Jó: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, independentemente de qualquer coisa, louvado seja o nome do Senhor. Isso é evidência de vida eterna. O Senhor não nos deu nada além desta vida abundante para vivermos aqui nessa terra, queridos. E isto, essa vida, essa experiência de vida, é tudo o que nós precisamos para sermos plenos, sermos felizes e sermos realizados.
Jesus, que é o doador dessa vida, estar aqui nesse lugar nessa noite. E Ele pode mudar, ressignificar a tua experiência vivida até aqui. A partir da sua palavra, Ele pode te tirar dessa situação, de uma vida teórica, filosófica, para uma vida onde realmente você será pleno e satisfeito nele. E tudo aquilo que você tem vivido de angústias, de decepções, de frustrações, de vulnerabilidade, isto perderá o peso que até hoje tem tido na tua vida. E você aprenderá, a partir da suficiência do próprio Deus em você, a dizer não à carnalidade, a dizer não ao mundo, a dizer não ao pecado, a dizer não ao sistema, a dizer não às circunstâncias, a dizer não às frustrações. E você viverá exatamente aquilo que lá no concílio de Westminster foi determinado. O fim de todo homem, de toda mulher, é conhecer Deus e gozar dele para toda a eternidade. Procure Deus. Se lance em Deus. Clame a Deus. E goze de Deus. Para que você viva aqui nessa terra, já experimentando aquilo que você viverá na eternidade.